Fala, meu lindo, minha linda. Que bom que você está aqui comigo nessa palavra. Eu tenho uma mensagem do Senhor para você. Eu tenho certeza que essa palavra será bênção de Deus para você, para sua casa, para sua família. Se eu puder te dar um conselho, elimine as distrações. Dedique esse tempo para você ouvir a voz de Deus, sabe? Como um hábito de dedicar o tempo para ouvir aquilo que Deus tem para você. Então faça isso, elimine distrações. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda-feira, há 4 anos, sem falhar, 7 horas da manhã, tem uma palavra de Deus para você aqui, tá bom? Então curte o vídeo, manda para todo mundo, manda no grupo da família, no grupo que dá briga, manda para todo mundo essa mensagem. Nem que seja como indireta para alguém, mas envia. Olha aí, ó, tá vendo? E vamos fazer o seguinte, vamos para a mensagem. Aleluia. Daniel, capítulo de número 6, versículo de número 5. Hoje, eu confesso para você que essa foi uma das palavras que mais incomodou meu coração. Essa mensagem foi uma das palavras que me tirou do eixo durante uma semana, pelo menos. Depois de uma conversa que eu tive com meu avô, de uma história que ele me contou, meu coração entrou em guerra por conta de uma coisa que ele me disse. Uma pergunta nasceu naquele dia, e eu não tive paz enquanto o Espírito Santo não me respondeu. E o Senhor não me respondeu de uma maneira prevista, sabe? Ele agiu no contexto mais inesperado. Enquanto eu fazia a pergunta contando para o meu pai, o Espírito Santo me fez entender, olhando para ele, a resposta. Sabe, o tema dessa mensagem é quando tudo dá errado. Sabe, quando nós semeamos da maneira correta, mas na hora da colheita parece que tudo sai de maneira contrária. E eu vou te dizer, essa é uma das sensações mais difíceis nós como seres humanos enfrentar, porque a gente não aceita, entendendo que se plantamos algo bom, colher algo ruim, entende? A gente tem um senso de justiça falho, mas quando se trata da gente, ele é bem aprimorado. Então, eu vou já te contar, mas eu só quero que você faça uma pergunta para você, sabe? E que você, ao longo dessa palavra, você construa no teu coração a sua resposta. A lei da semeadura, ela é verdadeira ou ela tem exceção? A lei da semeadura, sabe? Aquela que a gente diz no nosso senso comum, mas que a própria Bíblia em Gálatas diz que aquilo que eu plantar, isso eu vou colher. Então a pergunta é, isso é real? Será que é dessa forma que acontece? Será que se eu realmente plantar, eu vou colher? Ou será que se eu plantar o bem, eu vou colher esse bem todo que penso estar plantando? Será que isso é infalível? Ou será que em algum momento tem as suas exceções? É isso. Daniel capítulo 6, verso de número 5 diz: então disseram estes homens: nós não encontramos qualquer ocasião contra o Daniel, exceto se procurarmos contra ele algo concernente à lei do seu Deus. Aí o verso 7 diz: todos os líderes do reino, os governantes, os príncipes, os conselheiros, os capitães, reuniram-se para estabelecer um estatuto real e fazer um decreto, para que todo aquele que suplicar a qualquer Deus ou homem por 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Aí o verso 9, no verso 8 o decreto é promulgado, no verso 9 diz o seguinte: o rei assinou o decreto, e no 10 diz: então quando Daniel soube que o escrito foi assinado, ele foi para sua casa
e com suas janelas abertas no seu quarto, que dava para Jerusalém, ele abaixou sobre os seus joelhos e fez durante 3 vezes naquele dia. Deu graças a Deus, como sempre fazia. Sabe, quando a gente olha para uma história como essa, aonde a Bíblia nos apresenta um menino bom, aqui não é a história de um homem mau, não é a história de um personagem que a gente tem raiva, não. Aqui é um personagem que você lê do início ao fim e você sente prazer na vida do Daniel. O Daniel é um menino justo, é um menino íntegro. A Bíblia vai dizer que o que ele representa é notável aos olhos da liderança. A Bíblia diz que ele foi colocado como líder, ele foi honrado perante os seus. Só que existe um problema, porque quando você é honrado, você atrai olhares diferentes. Sabe, quando tudo na vida está normal, está, sabe, meio cinza, ninguém olha para você. Agora, quando de repente você faz algo e isso te coloca em evidência, você não se torna só alguém a ser celebrado, você se torna um alvo para ser atacado. E os ataques são normais. Agora entenda que a semeadura de Daniel, ela é maravilhosa. A vida de Daniel é excelente. O Daniel tem uma postura incrível de uma devoção a Deus como ninguém. A Bíblia diz que o Daniel orava 3 vezes ao dia. Eu sei que aqui em São Paulo, e você que está em casa, ora pelo menos 2. Mas o Daniel orava 3. Eu tenho certeza que você não consegue sair de casa sem dobrar os joelhos e falar com o Senhor: Jesus, abençoa o meu dia. Eu te agradeço pelo ar que eu respiro. Eu te agradeço, Senhor, pela criação. Eu te agradeço pela minha salvação. Eu te agradeço por ter conhecido o teu nome. Não é verdade? Todo mundo faz isso. Todo mundo antes de dormir diz: Jesus, mais um dia eu venci. Mais um dia o Senhor me ajudou. E por isso eu estou tão feliz. Em paz me deito, logo pego no sono, porque o Senhor está comigo. Não é isso que você faz todo dia? É. Aleluia. Mas Daniel fazia 3. Daniel fazia no meio do dia. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero que você entenda que a semeadura de Daniel era extraordinária. Então entenda, se a semeadura de Daniel é extraordinária, não dá para aceitar que esse garoto não viva o melhor dessa terra. Porque é isso que a gente diz: olha, você vai viver o melhor dessa terra, a sua vida vai ser um mar de rosas. Aí a Bíblia diz que o Daniel é sinistro, irmão. Saiu o decreto, e o decreto tem uma sanção. A sanção é o seguinte: se alguém se prostrar perante outro Deus, que não seja você, que era o rei Dário, você vai jogar ele na cova do leão. Aonde? Na cova do leão. Por que eu fiz isso? Não sei. Leão. O leão, irmão. Alguém já viu um leão aqui, irmão? O leão é o rei da selva. Top, bonitão. Mas ninguém gosta de passar a mão no leão, porque o leão é perigoso. Até tem quem passa, mas passa uma vez só. Olha só. Minha memória vai trazendo coisa que não tem nada a ver. Me lembrei da minha lua de mel, que eu passei a mão no leão, agora nada. Ai, Jesus, tira essa memória agora. Deixa eu só com a palavra aqui. Aí a Bíblia vai dizer que o Daniel se dobrou os seus joelhos, orou, e aconteceu um negócio. É óbvio. Daniel foi acusado, porque estava todo mundo na porta assim, ó. Vamos ver se ele vai fazer igual? Porque eu quero que você saiba de uma coisa. Grava isso, meu lindo. A gente não está vivendo na Disney. A gente está vivendo no mundo real. No mundo real é assim: se você está dando muito certo, vai ter uma grande parte de pessoas que vai estar esperando você cair. Isso é normal. Vai ter gente que está assim, ó: vai cair, hein? Vou estar lá para ver. Aqui não tem ninguém assim, ninguém torce pelo mal dos outros, não. Aqui todo mundo fala: quero que prospere mesmo, Deus abençoe. Mas tem uns malucos na vida, irmão, que fica só esperando. Nossa, ó, subiu, a queda vai ser pior, hein? Irmão, estava todo mundo na porta do quarto do Daniel, esperando ele dobrar o joelhinho. Só que por quê? Porque eles sabiam que contra o caráter de Daniel não dava para tentar. Isso é maravilhoso, quando as pessoas sabem o quão previsível você era em fazer o bem. Sabe, o que se espera de um cristão? Que ele tenha atitude de um cristão.
Então você é previsível. Nós temos que ser previsíveis. Ser imprevisível é lutar contra os princípios que nós defendemos. Você está entendendo? Então a nossa semeadura, ela é previsível, porque não dá para se esperar algo diferente de quem conheceu Jesus, de quem vive o Evangelho, de quem ama Jesus de verdade. Não dá para esperar outra coisa senão o bem, senão os princípios sendo respeitados. Amém. Bom, olha aqui. Aí o povo ficou esperando o Danielzinho lá. O Daniel orou. Pegaram o Daniel e falou assim: Daniel, poxa, que coisa, né? Vai ter que ir para a covinha do leão. Vou resumir para você a história. Jogaram o Daniel na cova do leão. Só que o rei Dário, irmão, curtiu o Daniel, seguia ele no Instagram e tudo, falava: nossa, o Daniel é meu faixa, eu não queria. Daniel, por que você fez isso? Não é porque eu não posso, eu não vou me prostrar a outro Deus, senão o meu Deus de Israel é o meu Deus. Como que eu vou deixar? Sabe, mesmo que o mundo tente conspirar contra os teus princípios, você tem que dizer: irmão, não adianta, eu não consigo, eu não vou negociar com aquilo que é eterno, eu vou até o final, mesmo que me custe um alto preço. Aleluia. Aí o Dário falou assim: poxa, então, irmão, eu vou ter que jogar na cova do leão, só hora para o leão ter comido. Aí o Daniel jogaram na cova do leão. A pergunta é: o que Daniel semeou fazia parte da colheita da cova do leão? Então aqui eu fiquei em crise. A lei da semeadura é estranha. Como assim? Como assim? Alguém que é justo, que ora 3 vezes ao dia, foi parar na cova do leão? Como assim alguém como Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não se prostraram à estátua de ouro que haviam levantado, foram parar no forno de fogo ardente? Como assim o apóstolo Paulo foi perseguido? Como assim homens como Pedro foram assassinados por amor ao Evangelho? Como assim um mártir como tantos que a Bíblia nos apresenta viveram esse tipo de colheita? E aí, irmão, eu entrei em crise. Mas lembra, a primeira crise não foi no texto, a primeira crise foi no meu avô. Eu sentei com meu avô, irmão, e eu amo sentar com pessoas mais velhas e ouvir. Eu não falo nada, eu fico até com vergonha, porque é muita sabedoria. Resguardado de simplicidade mora muita sabedoria. Meu avô começou a contar uma história para mim. Como foi que ele foi parar na cidade grande? Meu avô é um homem de 70 e poucos anos, extremamente simples, aprendeu a ler lendo a Bíblia. Um homem crente, um homem, sabe, um homem de Deus. E aí ele disse para mim uma coisa, ele falou: filho, o jeitinho dele assim, falar, o vô trabalhava como agricultor, ele fala, ele não fala agricultor, como agricultor. O vô fez um primeiro plantio, é uma rocinha de 200 metros quadrados, e o vô plantou, e a primeira colheita do vô, a avó ficou doente, e o vô teve que pegar todo o dinheiro da colheita e pagar uma cirurgia de emergência para ela. Aí eu, sério, vô, sério. E aí eu arrisquei de novo, peguei tudo que eu tinha, vendi umas vaquinhas, alguns animais que a gente tinha, e comprei mais um tanto de semente, e plantei tudo de novo. E aí veio uma chuva muito forte, uma chuva de pedra, e destruiu toda a lavoura quando estava começando a germinar. E a última vez, o teu pai me ajudou, ele me contando, o teu pai me ajudou. Eu plantei uma rocinha no barbante, eu não sabia o que isso significava. Meu avô diz, ele esticava o barbante, meu paizinho ia até o final esticando o barbante. E aí quando o barbante estava esticado, o meu avô ia com aquela máquina de plantar a semente, colocando a semente em linha, para ficar uma roça perfeita. E aí meu avô me disse uma coisa: eu fiz tudo do melhor. Eu me lembro da cena do teu pai, a gente se encontrava no caminho, eu ouvindo meu avô, e ele disse: pois é, só que eu não sabia de uma praga que estava no Paraná naquela época, e essa praga atacou a nossa lavoura e a gente perdeu toda a colheita. E foi por isso que eu vim para a cidade. Fui para Curitiba, meu avô contando, com os filhos, sem dinheiro no bolso, sem nada, com pouquinha coisa para sobreviver. Aí eu perguntei para o meu pai: pai, o pai lembra disso? Aí meu pai disse: eu lembro do teu avô chorando no galpão quando perdeu toda a plantação dele. E quando eu ouvi e somei tudo aquilo, eu falei: como que pode? Ele plantou certo e colheu tudo ruim, tudo errado. Aliás, nem chegou a colher.
Entende a crise? Entende que a gente vai entrar em crises na vida. Em algum momento a gente vai dizer: puxa, mas eu fiz tudo certo e para mim parece que dá tudo errado. Alguém já viveu isso? Alguém? Ou eu estou falando aqui em outro idioma? Fala a verdade, você já viveu, teve essa sensação de injustiça? Você diz: eu fiz certo e eu colhi errado. Bom, eu fui com essa crise para casa, até que eu estava conversando com meu pai no dia do meu aniversário. Eu olhei para o meu pai e falei: pai, e aí pai, a lei da semeadura existe. E aí o Espírito Santo falou no meu coração: ela é real. E eu: como assim, Senhor? Aí no meu espírito o Senhor falou: é que se aquela lavoura tivesse crescido, tivesse dado fruto, o teu avô nunca viria para a cidade. Olha aqui, no meu espírito isso, eu olhando para o meu pai e o Senhor no meu coração: o teu avô nunca viria para a cidade, o teu pai nunca conheceria a tua mãe, você nunca teria nascido. E essa não seria a história, essa pergunta nem sequer existiria. Então o Espírito Santo me fez entender: o dia que o teu avô plantou, ele nem sabia que a colheita seria muito maior do que o plantio que ele estava fazendo. Ei, escute! Uma roça se perdeu, 2 roças se perderam, 3 roças se perderam, mas uma geração foi salva para a glória de Jesus. Eu quero que você entenda, uma transformação aconteceu. Então grava o que eu vou te dizer: quando você está com Jesus, até quando parece que está dando errado, está dando completamente certo. Até quando você pensa que você perdeu, na verdade existe algo poderoso de Deus sendo gerado. Porque há um texto na Bíblia que nós não podemos ignorar: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí, eu olhei para o meu pai e eu disse: pai, eu entendi, pai. Eu entendi. A lei da colheita é real, mas a geografia muda rapidamente. É possível eu plantar aqui e colher em outro lugar totalmente diferente. Sabe qual é o que é doido da nossa vida? Que mesmo quando os nossos olhos não enxergam o fruto da semente, precisamos continuar semeando. Mesmo quando os nossos olhos não enxergam o fruto do trabalho, mesmo quando os nossos olhos não contemplam o suor da dedicação virando frutos, continue semeando, continue fazendo bem, continue estendendo as mãos, continue semeando, continue sendo honesto, continue sendo fiel, continue respeitando princípios. Porque quando a colheita chegar, ela será extraordinária. E aí eu entendi uma coisa que o meu pai um dia, na simplicidade dele, me falou. Ele falou para mim: filho, a gente estava passando uma crise, eu e a Paula, e Deus falou com meu pai. Meu pai me chamou, e aquelas conversas que só um pai pode ter com o seu filho, sabe? Meu pai disse para mim: filho, o teu avô nunca traiu a avó, e a colheita do teu avô sou eu. Filho, eu nunca traí a tua mãe. É muito bom ouvir isso do nosso pai, não é? Olhando nos nossos olhos: eu nunca traí a tua mãe, e a minha colheita se chama David, Leonardo e Carla. Vocês são a minha colheita. Filho, se você quer colher nos teus filhos o que o teu avô colheu em mim e o que eu estou colhendo em você, seja fiel à tua esposa. Sabe, mesmo que os nossos olhos não vejam agora, continue semeando. Meu lindo, mesmo quando tudo dá errado, examine a sua semente. Se ela for boa, continue semeando. Se a sua semente agrada o coração do Senhor,
continue semeando. Agora, se a sua colheita tem a ver com a sua semente, pare de semear, tire as sementes, mexa a terra, limpe a terra e comece a semear de maneira correta. Porque aquele que semeia, colhe. A pergunta, para terminar, é: e Daniel, onde entra nisso tudo? Daniel, essas horas, está na cova do leão, irmão. Eu até esqueci ele lá, tem que voltar antes que o leão acorde. Porque a Bíblia diz que ele foi lançado na cova dos leões. Óbvio que é uma figura ficta que a gente cria, e assim que eu conto para os meus filhos. O Daniel dormiu nas costinhas do leão. Imagina o leão deitadinho, top. O Daniel fez assim: vai pro ladinho, vai, leão, quero dormir. Aí o leão não estava entendendo nada: mas eu devia te comer, não devia? Vai pro lado e cala a boca, leão. Dorme aí, não enche meu saco. Era o doutor do Liro, falava com os animais. Desculpa, a referência é péssima. Aí a Bíblia diz que na manhã seguinte, o rei Dário foi lá. Eu vou ler que é melhor. Meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me ferissem. Daniel está dizendo: visto que perante ele encontrou-se inocência em mim, e também perante a ti, ó rei, não tenho feito mal algum. Então o rei ficou extremamente contente por ele, e ordenou para que eles erguessem Daniel para fora da cova. Então Daniel foi erguido para fora da cova, e nenhum tipo de ferimento encontrou-se nele, porque ele acreditou em seu Deus. Mesmo quando tudo dá errado, mesmo quando parece que, o ambiente destruiu, continue crendo no seu Deus, continue acreditando no Deus que você serve, continue acreditando na semeadura, continue acreditando. Aí, meu Deus, eu até perdi. E o rei ordenou, e trouxeram-lhe aqueles homens que tinham acusado Daniel. A treta agora começa. E foram lançados dentro da cova dos leões. Eles, os seus filhos, suas esposas e os leões tiveram domínio sobre eles. Paparam, né? Tiraram a barriguinha da miséria. Bom, eu vou parar porque vai ficando pesado, quebrado os ossos, tal. Coisa sinistra. Eu só quero que você entenda: a lei da semeadura, ela é infalível. Então, meu lindo, se a sua semente é boa, mesmo parecendo que às vezes está dando tudo errado, continue semeando. Se a sua semente tem a ver com a relação da tua colheita, pare de semear, mude a semente. Mas nunca esqueça que com Jesus, mesmo quando está dando errado, na verdade está dando certo. Aí meu avô foi para Curitiba, trabalhou de servente de pedreiro. Minha avó lavou roupa para fora, limpava a casa de pessoas importantes. E um dia decidiram ir para Joinville. Lá em Joinville, meu pai conheceu minha mãe, que está aqui, a Luciane. Fica de pé, mãe, para as pessoas conhecerem de quem eu falo tanto nas mensagens. Essa é minha mãe. E a minha mãe casou com meu pai. E dia 9 de abril de 1990, eu nasci. Sabe qual é a loucura? A gente esquece que sementes viram sementes. O que você semeia hoje gera sementes para gerações. Tome cuidado com a sua semeadura, mas seja intencional nelas. Um dia, eu quero ter o privilégio de ouvir o meu filho falando algo parecido. Um dia, meu pai casou com a minha mãe. E eu sou a semeadura
a colheita do meu pai. E um dia, se Jesus me permitir, eu quero ouvir um neto falar a mesma coisa. E todos colhendo de uma roça frustrada, que parecia ter dado tudo errado, mas na verdade estava dando tudo certo. Jesus, obrigado. Tua palavra, ela é real. A lei da semeadura é real, Jesus. Cremos que aquilo que semeamos, isso nós iremos colher. Senhor, nos faz entender e examinar as nossas sementes. Não nos permite semear de maneira errada, Senhor. Mas, Jesus, às vezes, nosso coração aperta, porque parece que aquela semente plantada há tanto tempo não vem à tona. Jesus, nos traz esperança e acalma o nosso coração, para que quando a árvore estiver grande, a gente lembre da semente que gerou aquela árvore. E nunca nos esqueçamos que o Senhor é que dá o crescimento, e que o Senhor faz tudo de maneira perfeita, e que sim, Jesus, até quando está dando errado, está dando certo. Amém.